prova para o cliente que você não tem um conflito de interesse, qualquer produto que você venha falar com ele, ele já está com a guarda muito mais abaixada e a relação de confiança, ela triplica. O primeiro ganho e mais importante do FIFIXO é o ganho de confiança. Então, a gente tem total foco em toda a vida financeira do cliente, pessoa física e também pessoa jurídica. A gente atende o cliente de forma 360 à vera. A gente não fala só de investimentos. Vai ser muito competitivo, então assim, não é o produto pelo produto, é agregar o valor junto, obviamente, com uma ferramenta. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começando aqui mais um episódio do quadro Papo de Assessor. Hoje um convidado especial, nosso sócio de Vitória, Thiago Rizzo, né? Alguém que entrou aqui na Critéria no ano passado, mas parece estar aqui há bastante tempo. Thiago, é um prazer receber você aqui em casa. Fala, Zé, boa noite, obrigado. Vamos em frente. Vamos em frente. Thiago, primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que você chegou nessa vida de assessor, né? Na carreira de assessor. Qual foi a sua trajetória até aqui? Conta um pouquinho pra gente. Boa. Bom, para começar, a minha formação, ela não é economia, porém, assim, tem uma formação básica em administração e engenharia civil. Então, cheguei a trabalhar na construção civil, trabalhava numa empresa familiar e depois de um tempo eu decidi abordar um dos grandes amigos que eu tenho em Vitória, perguntando se ele trabalhava com o mercado financeiro formal. Bom, ele decidiu me chamar, a gente conversou e na hora ele falou, pô, tem uma vaga para você. Eu me empolguei naquele momento porque eu já estava no mercado há uns 2 anos, mas autodidata, estudava de casa, né? E todo mundo acaba se apaixonando por esse mercado inicialmente pensando que você vai ficar milionário do dia para a noite, né? Então eu lia bastante sobre mercado, sobre trading, também cheguei a fazer alguns trades, perdi quase todos. E, enfim, conversando com esse amigo, eu comecei a trabalhar lá, né? Sempre trabalhei via XP mesmo, né? Tendo a XP como parceira. E hoje já fazem 10 anos que eu tô no mercado financeiro. Então, foi nesse momento que eu tive contato com o mercado financeiro formal, há 10 anos atrás, e continuo na carreira até hoje. Ô, Thiago, você montou sua carteira do zero, né? Imagino que começou com família e amigos. Sim. Como é que foi esse processo aí duro no início da carreira? Sim. Cara, na verdade, eu montei semi do zero, porque nessa empresa eu comecei herdando alguns contatos, né, algumas contas de clientes menores. Então, assim, várias contas, eu lembro que era em torno de 400 contas, contas de 20 mil, 40 mil, 50 mil reais, e que de fato te exige uma intensidade comercial, relacional muito forte. Uhum. Então, eu comecei por aí, foi a minha escola, né, com investidores um pouco menores. E, de fato, o que eu percebi, Zé? Que a cultura do escritório me forjou muito para que eu tenha a mesma postura até hoje. Uhum. Eu tive esse aprendizado muito legal no início da minha carreira. Pô, então, chegava cedo no escritório, tipo, mercado financeiro aí, chegar cedo no escritório, 8 horas já tá cedo, né? Bem cedo. E saía tarde, cara. Saía 21 horas, 22 horas. Trabalhava muito e fui ganhando meu espaço ao longo do tempo, né? Daí, os clientes que eu já tinha, fui aprofundando o relacionamento, crescendo carteira e depois, via indicação e também prospecção ativa, fui conseguindo clientes maiores. Não, bem legal. Eu lembro que quando você entrou aqui, acho que foi uma das primeiras pessoas que falaram sobre FIFIXO, acho que era um tema que estava começando a aparecer no mercado e você já era um precursor nisso. Hoje em dia, eu acho que seu modelo de atendimento, boa parte, se não a maior parte, está em FIFIXO. Sim. Conta pra gente o que você acha de vantagens, desvantagens, qual o perfil do cliente, que eu acho que não é para todo cliente que tem que ter FIFIXO, né? Qual o perfil de atendimento que tem que ter FIFIXO, o que é o FIFIXO? Quando eu trabalhei numa empresa antes de vir aqui para a Critéria, né? E eu fiz uma reflexão muito forte de como que eu queria me portar e me posicionar no mercado. Então naquele momento eu estudei um pouco sobre o FIFIXO, exatamente essas vantagens e desvantagens em relação ao modelo de comissionamento, que é como nasce qualquer conta que você abre em corretoras, né? E eu decidi que eu ia fazer essa mudança na minha carreira. Então, desde que eu me pluguei na Critéria, eu comecei a fazer esse movimento muito forte. E assim, eu percebo que isso gera um elo de confiança muito maior no meu investidor, né, no meu cliente investidor. O que eu acho fantástico, Zé?
quando você tem um modelo contratual que você prova para o cliente que você não tem um conflito de interesse, em qualquer produto que você venha falar com ele já está com a guarda muito mais abaixada e a relação de confiança, ela triplica. E assim, porque o nosso trabalho, assim como o trabalho de um médico, né, a gente gosta muito de falar do médico, porque ele envolve uma anamnese do investidor. Quando a pessoa tá com dor de cabeça e fala pro médico, olha, tô com dor de cabeça, o médico vai voltar com a resposta. Bom, mas o que aconteceu pra você estar com dor de cabeça? Você bateu a cabeça? Você, tá estressado? Você tomou algum remédio, alguma coisa? Se a pessoa simplesmente responder, cara, não quero compartilhar com você minhas informações, vai ser muito difícil para que aquele médico desenvolva algum trabalho assertivo e profissional. No nosso caso é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o primeiro ganho e mais importante do FIFIXO é o ganho de confiança. A partir do momento que você tem a confiança de quem está junto contigo, você passa a ter um dinamismo maior na carteira. Isso não quer dizer, no FIFIXO, aumento de custos, né, operacionais. Não estou falando de boletagem ou de giro de carteira, nada disso. Acontecem pontos que você precisa gerir uma posição de fundo imobiliário, de ação. Óbvio, né? Senão, o cliente não precisa da gente. Perfeito. Então, eu vejo por esse lado, esse ganho de confiança. E, assim, um segundo ponto muito legal é que você consegue ser transparente em relação ao que você cobra pelo serviço. Então, assim, o cliente sabendo que não paga comissão nos produtos que ele faz, que ele paga uma taxa fixa e exclusiva mensal e que percentualmente faz muito sentido, você transforma essa relação numa relação muito mais transparente. E assim, um terceiro grande ganho é o ganho de relacionamento, de aprofundamento do relacionamento. Bom, você já tem a confiança. Agora, se você consegue aprofundar o seu relacionamento, você começa a aumentar o seu share of wallet, né? Que a gente costuma falar bastante no mercado financeiro. Que é o quê? É o aumento do patrimônio do cliente, do total do patrimônio que o cliente possui, o aumento dessa custódia junto contigo, né? Sob a sua assessoria, né? Então, esse aumento de confiança, esse aumento relacional, ele faz todo sentido, tanto para o assessor, que vai ter uma custódia maior, como também para o cliente, que, obviamente, ele só vai aprofundar o relacionamento contigo se você estiver oferecendo desempenho, performance na carteira. Então, assim, o modelo do FIFIXO te proporciona tudo isso. Melhora da confiança, melhora relacional e também o foco no desempenho da carteira do cara. Sim. Eu acho que do nosso lado, né, cria um desafio quando a gente coloca um cliente no modelo de FIFIXO, porque o cliente todos os meses vai ver ali uma nota que ele vai ser emitida de um débito que é o preço do seu atendimento. Certo. Como ele está pagando todos os meses o seu atendimento, ele vai te cobrar que você todos os meses faça algum tipo de acompanhamento, alguma reunião. Por isso que eu acho que não é para todos os clientes. Perfeito. Né? Então, aquele cliente que quer te colocar muito mais como próximo de um broker do que de um advisory, vamos dizer assim, aquele cara que quer que você passe as melhores taxas, ele vai falar com você uma vez a cada 3 meses para fazer um giro ou outro, talvez esse cliente não seja do FIFIXO. Porque se ele pagar todos os meses, né, um percentual do AUC dele para esse atendimento, às vezes não faz sentido. Apenas isso. Mas o cliente, eu sei que é o seu modelo de atendimento, né? Que você vai olhar para a carteira dele como um todo, você vai pensar muito em sucessão patrimonial, na PJ dele, como você pode ajudar em outros quesitos, né? No cross-sell, que a gente chama. Eu acho que faz total sentido e é uma estratégia vencedora. Um pouco sobre isso, eu sei que você e o time lá de Vitória como um todo, vocês têm uma estratégia muito forte também de diversificar o atendimento para o cliente, né? Então vocês oferecem outros serviços complementares que não só o investimento, né, investimento por si. Conta um pouquinho para a gente como é que vocês fazem isso. Cara, é maravilhoso você tocar nesse ponto. Existem outros casos também que eu acho que o FIFIXO não é tão adequado. Por exemplo, uma conta corporativa onde a empresa carrega uma liquidez muito alta e o ganho do CDI ela fica muito apertado. Talvez não faça sentido, né, você ativar um FIFIXO numa conta dessa. Ou então, de fato, um cliente que ele é mais independente, ele faz ali os seus trades pelo próprio home broker, mas te utiliza como uma ponta de apoio para tirar dúvidas sobre ações ou sobre fundos imobiliários, por exemplo.
Nesse cliente também não faz sentido, não adianta nem você talvez propor esse serviço para ele. Agora, respondendo a sua pergunta, a gente se posiciona na Critéria como um grupo financeiro. Então, a gente tem total foco em toda a vida financeira do cliente, pessoa física e também pessoa jurídica. Então, a gente atende o cliente de forma 360 à vera. Uhum. A gente não fala só de investimentos. Na verdade, antes de falar de investimentos, a gente gosta de fazer um Know Your Client, né? A gente pergunta bastante sobre a vida do cliente e a gente vai vendo ali em quais pontos a gente pode trazer alguma ferramenta, né? Que, obviamente, depois acaba até se tornando um produto para poder atender aquela demanda. Vou te dar um exemplo meu, né? Que eu sou cliente Critéria em seguro de vida, por exemplo. Uhum. Eu tenho 34 anos, não tenho filhos, não sou casado. E eu tenho um seguro de vida, não tenho dependentes também. Uhum. Então, o meu seguro de vida, ele é um seguro baixo. Só que eu, por depender do meu trabalho, e eu preciso presencialmente, né, preciso ter energia laboral para poder ter o meu sustento. Se eu perco essa energia, fico inválido, alguma doença grave, Deus me livre e guarde, eu preciso ter algum tipo de cobertura. Então, por exemplo, o meu doenças graves e o meu invalidez, o meu prêmio já é um pouco mais alto. Uhum. Né, o que eu ganho ali de indenização. O meu irmão, por exemplo, é totalmente diferente. Né? Então, você vê que não é um produto, uma commodity. Uhum. Meu irmão, por exemplo, tem uma família, tem 3 filhas e a mulher, e ele é arrimo de família, né? Então, arrimo de família é, por exemplo, quem tem a principal renda da casa. Ele é CLT? Não, ele não é CLT. Meu irmão é cirurgião plástico, depende ali do movimento das mãos, inclusive tem cobertura nisso. Ele pega na parte também de responsabilidade civil profissional, porque a plástica exige que você... Não exige, né? Mas é bom que você tenha uma cobertura desse tipo. Então eu, por exemplo, não tenho esse RCP, mas ele tem. Ele tem 3 filhas, então a cobertura em caso de morte dele já é muito maior do que a minha. Obviamente também, se ele perde ali o movimento das mãos, fica inválido, ele também recebe as indenizações. Então, para que isso seja construído, eu preciso conhecer quem está do outro lado da mesa. Isso para falar de seguros, fora várias das outras soluções, como, por exemplo, câmbio, crédito de todas as vertentes. Nós temos uma boutique de M&A aqui dentro da Critéria, que a gente faz tudo dentro de casa, a gente faz o valuation da empresa, todo o processo de diligência. Um exemplo, né? Se você tem uma empresa aí de um valor de mercado, por exemplo, de uns 50 milhões, você quer vendê-la, sei lá, do segmento aí de tecnologia, traz pra gente o case, a gente vai estudar, a gente traz aqui para o mercado paulista, que é onde está a ebulição do mercado financeiro, para ver se a gente acha alguém interessado no seu negócio. E, Zé, no outro caso também, se você tem uma empresa de tecnologia, hipoteticamente, se você quer comprar, expandir o seu negócio, Perfeito. a gente vai atrás de cases de negócio para poder trazer para a mesa para você avaliar. Sim. Então, assim, costumo dizer que aqui é 360 e a gente, quanto mais informação a gente tem do cliente, mais a gente consegue criar soluções. Acabei de atender um cliente, dono de uma construtora de 600 vidas, né? Tem 600 funcionários. Então, a gente já consegue agregar, por exemplo, um plano de saúde. A gente consegue, via uma das nossas ferramentas, diminuir a sinistralidade do cara. Olha que maravilhoso que é isso. No próximo ano, quando ele for renovar o plano de saúde, ele vai ser muito competitivo. Então, assim, não é o produto pelo produto. É agregar o valor junto, obviamente, com uma ferramenta. Não, muito legal você falando isso. Uma coisa que a gente observou aí nos últimos 5 anos da Critéria, investimentos, ele era a porta de entrada. Então, era o nosso core business, o cliente vinha através da carteira dele e a gente começava, conhecendo melhor o cliente, a oferecer outros serviços que, obviamente, fizessem sentido para esse cliente. O mercado, ele se desenvolveu muito, né? A gente tem uma concorrência muito grande, a gente escuta o tempo todo que produto virou commodity, né? Investimento virou commodity. E o diferencial da Critéria é atender esses outros serviços. E a gente tem percebido que os outros serviços hoje são a porta de entrada. Esse cliente que você falou, né? Ele tem uma PJ, esse cliente, ele é a incorporadora, o dono, ele é seu cliente na pessoa física? Sim. Ele é cliente? Sim. Mas poderia não ser. Né? Então, ele vem através... É muito mais difícil você falar com uma pessoa física, me abre a sua carteira, quanto você ganha, quanto você gasta, estrutura familiar, né? É muito mais delicado
você pedir esse dinheiro para ele, do que você falar, pô, deixa eu tentar baratear o seu plano de saúde da sua empresa, que é uma das maiores linhas da folha de pagamento, né? E que é a maior linha de despesa de uma empresa. Ou deixa eu tentar fazer um campo para você mais barato, tentar vender a empresa para você, né? Para você ter um evento de liquidez. E aí depois a gente consegue trazer o investimento. Então a gente percebeu uma virada nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiagão. Quais são as vantagens, né, de você ter um assessor de investimentos? Por que o Thiago Rizzo, né? Por que alguém, hoje em dia que a gente tem tecnologia, muita informação e tecnologia na ponta dos dedos, por que alguém deveria contratar nós como assessores para atendê-lo na assessoria financeira como um todo? Bom, eu já tive experiência em outras empresas, né, de assessoria e primeiro eu vou falar da Critéria, depois eu vou falar do Thiago Rizzo. O que eu vejo na Critéria que eu acho que se traduz na prática é a mente aberta dos gestores, né? A gente tem o Carlos, que é o nosso CEO, que é um camarada novo, bastante pró-negócio, muito focado em melhoria de nível de serviço. Tem o Rafa Valde também, que inclusive tive reunião com ele ontem e hoje para falar do processo de FIFIXO e de qual nível de serviço que a gente quer entregar junto com isso. Então, assim, a empresa carrega uma virtude interna que às vezes a gente não consegue fazer isso via marketing comunicar, né? Que é uma coisa que eu admiro muito e que eu acredito muito para o longo prazo. Então, assim, o cliente, depois de um tempo de relacionamento, obviamente, ele não confia tudo a D0, mas depois de um tempo de relacionamento, ele entende que a Critéria é essa empresa. E, pô, eu tenho vários clientes já que já sabem que a Critéria é essa empresa. Então, isso me deixa muito feliz. Legal. Uma outra coisa que a Critéria tem um diferencial muito grande, principalmente em relação à Vitória, é que nós estamos inseridos aqui em São Paulo. Ontem mesmo, nós tivemos 2 reuniões com gestores diferentes. Fomos numa asset pela manhã e veio um outro gestor de fundo imobiliário à noite. E, ao mesmo tempo, o Caio Schettino, que é o nosso head de alocação, estava em outro local também conversando com o gestor. Então, esse cuidado com produtos de investimento que a gente traz para a mesa com o cliente, cara, isso não tem preço. Porque, assim, a grande maioria dos assessores de Vitória, das mesas de alocação, são, né, com todo respeito, se informam via relatório ou via... Não é uma conversa franca numa mesa, numa sabatina, né? Na nossa conversa na Asset ontem tinham 15 assessores no café da manhã, né, de uma grande Asset aqui da Faria Lima. Então, isso traz um diferencial e uma confiança muito grande. Quando eu vou falar de ações com o cliente, cara, eu vou muito tranquilo, sabe? Eu já sei falar para ele o que é certo e o que é errado. Assim, a minha experiência também conta muito, né? Não tô falando que sou melhor que alguém. Mas, pô, eu sei mais ou menos como que funciona essa dinâmica de ações, de preço, né? Então, essa malandragem no bom sentido de escolher papéis um pouco mais defensivos, né? Num timing mais interessante, só o tempo te entrega também, sabe? Perfeito. Fora, né? Desculpa te interromper, que a gente tem a mesa de renda variável, né? E eu acho que para cada caixinha dessa, a gente tem aqui um grupo de especialistas. Então, é muito importante que o assessor tenha algum nível de profundidade, saiba falar, mas ele tem que passar a confiança que por trás dele tem um time inteiro de especialistas que passam 24 horas por dia se embrenhando nesse assunto para te dar a baliza pro que você fala. Sim. Não, perfeitamente. Hoje, pô, metade da equipe da Critéria é back-office dedicado à estrutura, né? Perfeito. Metade do time da Critéria tá pensando um pouco no nosso marketing, um pouco na nossa alocação, bastante na alocação. Então isso é uma coisa que traz maturidade demais pro negócio. A trilha do FIFIXO, a trilha do Wealth Planning que a gente está fazendo agora é sensacional, que de fato eu acho que não tem nenhuma empresa que faz o que a gente vai fazer agora. Então, assim, além de você não ter o conflito de interesse contratual, e não apenas de palavra, a gente ainda vai entregar um nível de serviço muito forte. E agora, me vendendo um pouco sobre Thiago Rizzo, eu falei um pouco da minha experiência, né? Estou com 10 anos no mercado financeiro. Isso me traz alguns filtros muito relevantes. Não só, primeiro, em respeito ao perfil do cliente, porque não adianta você querer impetrar na carteira do cliente algo que você acredita, mas não é o perfil do cara.
Então você tem que ter um respeito muito grande por isso. Um segundo ponto é o fato de trabalhar com FII fixo, né? Hoje eu tenho, por exemplo, 193 clientes e tenho 130 clientes em FII fixo, na média ali. Tenho 130 clientes em FII fixo, todos já foram apresentados. Tem uma transparência muito grande, que isso tudo sai no extrato da XP, né? Tudo é conversado antes, assinado. E você não ter esse conflito de interesse contratual me deixa dormir com muita tranquilidade. E muito focado no relacionamento e na performance. Relacionamento, performance. E todos os meses, de fato, olhar ali os papéis. Desses papéis ali, renda variável. O que é defensivo aqui? O que a gente já ganhou muito que, de repente, a gente pode colocar no bolso? Isso eu não faço sozinho. A gente tem toda uma inteligência aqui na Critéria que eu sou abordado pelo nosso time de alocação com materiais físicos, inclusive, que falam, esse cliente está nessa situação. Que tal? E o que eu acho legal é que o nosso time de alocação só traz para a mesa o que foi feito diligência. Isso é maravilhoso para o assessor. Deixa a gente muito tranquilo. Bom, eu acho que nós somos uma casa em Vitória, uma casa de alma paulista dentro de Vitória. E graças a Deus, Zé, no último ano e também dentro desse ano, as carteiras que de fato executaram as nossas recomendações, elas estão todas acima do CDI. Assim, a gente acertou calls, inclusive no mercado de alternativos, que assim tá dando banho em muito gestor profissional. Modéstia à parte. Uhum. Então é uma coisa que eu também estou muito atento para poder... hoje em dia eu abro a minha carteira na frente do meu cliente. Cara, eu faço isso aqui, tá vendo? Eu quero fazer a mesma coisa para você. Se ele tiver o meu perfil, obviamente. Então isso traz uma... Sim. Ele sabe que eu não quero perder dinheiro. Além do modelo totalmente desconflitado. Vou fazer 2 últimas perguntas. A primeira, a gente viveu aí os últimos 3 anos duros para a economia, né, mundial e principalmente brasileira. Né? A gente teve pandemia, teve guerra na Ucrânia, a gente está vivendo com uma taxa de juros nominal aí de 2 dígitos há muito tempo. Né? Então, mercado de oferta super devagar, pouco IPO, né? Renda fixa, obviamente, quando paga super bem, a tendência é que nosso trabalho fica mais fácil, né? Claro, basicamente. E isso tem seus prós e contras, né? Então, agora que a gente vai ter uma nova onda, né? A gente acha que os juros vai cair um pouco, a economia vai avançar, vai separar mais o joio do trigo, né? A nossa visão em questão de assessoria de investimentos. Como é que a gente vai conseguir se diferenciar, você, Thiago, agente Critéria, nesse momento, né? De uma assessoria realmente profissional, uma assessoria talvez menos qualificada? Muito boa pergunta. Eu, inclusive, já estou me preparando para isso. Independente de juros cair ou concorrência aumentar, eu já venho me preparando para isso. Eu contratei uma pessoa, a Critéria me oferece isso, né, um back-office dedicado, mas eu contratei uma pessoa para trabalhar só comigo. Isso é o centro de custo Thiago, porque, de fato, eu me importo com o nível de serviço. Né? Depois de 10 anos de carreira, eu já tomei muito na cabeça, eu já falhei, com certeza, em alguns pontos. E eu não quero falhar mais. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa, que é o Guilherme Fernandes, que está comigo lá na Critéria, que ele é dedicado ao aumento de qualidade e percepção do meu cliente. Vou te dar um exemplo. Um dos relatórios internos que nós fizemos, que é um relatório, obviamente, que pode ser compartilhado com o cliente, eu pedi para que fosse impresso um material físico em papel de qualidade e entregue na residência de todos os meus clientes. Que legal. Então, eu acho que o fato de eu... Ok, o mundo hoje é digital, mas é tão digital que ninguém valoriza mais um PDF que você recebe. Então eu falo, vamos entregar esse relatório na casa do cliente, num papel legal, uma apresentação legal? Então, Thiago, você vai ganhar do mercado com papel? Não. Né? Não vou ganhar com uma cartinha. Mas eu acho que essa carta, essa questão de ser omnichannel, da Critéria chegar, do conteúdo chegar, do cliente se sentir acolhido e tendo a nossa atenção, eu acho que lá na frente faz toda a diferença, o nosso nível de serviço. Perfeito. Por exemplo, eu já tô me antecipando com todos os meus clientes em relação ao imposto de renda variável, que muita gente esquece às vezes. Então eu ativamente já estou cuidando disso. Prazo de resgate de fundos, que às vezes demoram um pouco mais, também ativamente já estou cuidando disso. Então, assim, todos os meus pontos de possíveis ameaças de ruídos com o cliente,
e que podem deixar o cliente numa zona cinzenta, Zé, eu já estou tratando. Isso é muito importante, né? A gente, às vezes, confunde porque a gente está inserido no mercado financeiro, então é um mercado muito técnico, né? Mercado muito quantitativo, mas o nosso trabalho, o nosso core business é relacionamento. Então, esse exemplo que você deu de levar, né, um relatório de rentabilidade ou alguma coisa do tipo para o cliente físico, e são gestos simples, às vezes no aniversário, tem um clássico aqui, assessor de investimentos costuma odiar quando o cliente vai comprar o imóvel. Cara, às vezes o cara é o sonho da vida dele ele comprar o imóvel, só que ele obviamente vai tirar dos investimentos para comprar, e a gente não reage bem a isso, Sim. né? Você sabe o que eu falo, até te interrompendo. Imagina. Na hora eu falo, a pessoa, às vezes, pô, Thiago, vou precisar tirar o dinheiro, o próprio cliente fica de saia justa, e eu não ofereço zero resistência. Eu falo, meu amigo, eu tô contigo para sua vida financeira, se agora é o seu momento de imóvel, não importa, não se preocupe, saca o dinheiro, daqui a pouco você volta. Eu quero que você se dê bem nesse empreendimento. Eu tenho certeza que vários clientes meus que verem isso vão falar, pô, realmente o Thiago teve essa postura. Sim. Porque, pô, não é o curto prazo. Eu não quero o cara só agora. Eu quero o cara para sempre, entendeu? Teve um assessor que deu uma dica boa, ele falou, quando um cliente dele vai comprar o imóvel, ele, como você, né, parabeniza, porque normalmente é uma conquista, óbvio que facilita tudo possível para a pessoa comprar, e aí ele pede o contato do vendedor do imóvel, né, que vai receber o dinheiro para virar cliente do assessor. Sim. Também. É uma boa estratégia de captação. Tiagão, essa é nova. Essa é nova, essa é muito boa. Ô, Tiagão, última pergunta, a gente falou aí dos talvez próximos 3, 5 anos, né, o cenário econômico mudando, e os próximos 20, tá? A gente está entrando agora na nova era da inteligência artificial, né, desses chatbots que são surpreendentes, né, de cada vez mais autosserviço do cliente, autoatendimento do cliente no aplicativo, com modelos preditivos, com AI também. Né? Como é que vai ser o nosso papel de novo? Né? Como é que a gente vai se diferenciar? Como é que a gente vai sobreviver nessas mudanças tão paradigmáticas aí do nosso mercado? Apelou agora, hein? Boa. Zé, cara, é muito boa a sua pergunta e, sendo muito sincero, eu não tenho uma resposta fechada para isso. Óbvio. Mas o que eu imagino, assim? Primeiro que eu tenho uma confiança muito grande no time da Critéria e de quem toca aqui na parte da gestão. Eu conheço vocês, eu sei que são pessoas novas, cabeça aberta, e isso gera soluções ao longo do tempo. Essa cultura que a gente carrega aqui dentro, e, porra, saí daqui ontem 8h30 da noite. Essa cultura que a gente carrega aqui dentro constrói a solução ao longo do tempo. Mesmo que você não tenha a resposta agora, cara, vai ter, entendeu? Mas assim, não querendo escorregar da sua resposta, claro. Eu acho que a gente, com todo respeito, eu acho que a gente está plugado na corretora muito... que tem a mente muito aberta e que executa essas melhorias de forma bem contundente. Por exemplo, eu acho que a Critéria, juntando seus esforços junto com uma XP, que é uma potência, a maior corretora do Brasil, todo respeito acho que não tem para ninguém, porque você abre um aplicativo da XP hoje, nem se compara com o da concorrência, né? O nível de informação que aquilo ali te traz, de facilidade de aceitar a ordem, de você acessar informação de mercado, de você ver a sua posição de ações ali em tempo real, varia em tempo real todos os seus papéis, você vê quanto você está ganhando, quanto você está perdendo. Aquilo é top, maravilhoso. Você consegue ver toda a linha de produtos ali da XP por ali, a evolução da sua carteira nos 12, 24, desde o início, em relação ao IPCA, em relação ao CDI. Então, assim, isso para começar, tá, Zé? Pra começar. Então, eu acho que a gente embarcando essa tecnologia de XP com uma sinergia muito grande com Critéria, a gente tem muito a entregar. A gente já usa algumas ferramentas de algoritmos, né? Até de Python também. Por exemplo, a gente dispara aqui para os nossos clientes os nossos e-mails de morning call para quem tem interesse. Então, isso é uma inteligência. Eu, por exemplo, estou disparando com Python agora a rentabilidade dos meus clientes para os e-mails cadastrados dentro da plataforma, né? Isso é totalmente aderente à LGPD e assim, isso é importante, parece uma coisa básica, mas é mais um ponto de informação, né? Deixando o cara a par. Porque a verdade é que tem gente que nem no aplicativo entra, então você tem que ser ativo. Você buscar esse relacionamento ativo, eu acho que sim, a tecnologia entra,
mas a tecnologia entra para acelerar o processo, não para mandar no processo como um todo. Eu acho que, né? Exato. O relacional ainda é o mais importante. É exatamente esse o ponto. Eu acho que, né, como a gente acabou de falar, o nosso trabalho é um trabalho de relacionamento. Eu acho que vai se diferenciar no mercado, né, com essas tecnologias novas vindo. Quem faz o que você faz, que é ir lá visitar o cliente, né? O robô não vai almoçar com o seu cliente, o robô não vai entregar o papel lá na casa do seu cliente. O robô não vai abrir uma champanhe com o seu cliente quando ele comprar a primeira casa. Uhum. Eu acho que é o Thiago Rios, é o assessor da Critéria, que vai fazer isso, e eu acho que é isso que no longo prazo vai fazer o nosso diferencial. Uhum. Não sei se você concorda comigo. Sim. Mas, Thiagão, bom, estamos chegando no final desse papo, muito bom, por sinal. Quero deixar esse espaço aqui para você falar alguma coisa, se você quiser falar uma mensagem para seus clientes, para a Critéria, etc. E agradecer mais uma vez aí o seu tempo, sei que sua área é cara, então super prestígio você estar aqui com a gente. Maravilha, Zé, obrigado PV que está aqui com a gente também, do marketing aqui nos bastidores. Bom, eu acho que uma mensagem para a Critéria, depois eu vou falar para os meus clientes, cara, é a gente continuar trilhando esse caminho que a gente está desenhando muito bem agora, tudo a ver com o nosso marketing, né, do desenhando o futuro. Continuar trilhando esse caminho da inovação, trilhando o caminho da cultura dentro do nosso trabalho, a valorização das pessoas, não no sentido apelativo e do ESG apelativo, mas do respeito com as pessoas, né? Sim, entregar resultado, mas também valorizando a parte humana da coisa. Eu acho que a gente está num caminho maravilhoso, tanto que a gente está colhendo isso, né? Estamos com mais de 10 bilhões aí sob custódia, quase 30 mil clientes. Estamos com quase 10 filiais, né? São 10 já, né, Zé? São 10. São 10. Então, assim, eu confio plenamente na empresa e fico muito tranquilo em relação ao meu futuro de estar junto com a Critéria. E em relação aos meus clientes, saibam que vocês estão plugados nessa empresa, né? Tudo que eu trago para a mesa, vocês bem sabem que às vezes eu não tenho respostas prontas. Tive uma reunião dessa ontem à noite aqui. O cliente falou, pô, e essas 3 ações? Às vezes eu não tenho todas as respostas, então eu trago para quem sabe, né? Uhum. A gente tem quantas pessoas na renda variável? Tem 5, 7? São 6, eu acho. 6, no meio ali, né? Então, assim, quando eu não sei, eu vou falar que não sei e vou buscar a resposta do competente que nós temos aqui dentro. E essa relação de confiança é muito importante. Então, vocês estão plugados nessa empresa que é virtuosa de fato. A transparência é máxima, né? O que eu faço na minha carteira junto com eles. E a gente vai ganhar junto e perder junto. Graças a Deus as indicações têm aumentado. Eu acho que um pouco dessa minha energia eu acho que eu tenho conseguido entregar para os meus clientes, né? Tenho atendido ótimos clientes. E é isso, vamos em frente, vamos crescer patrimônio todo mundo junto e vai Critéria. Muito bom. Pessoal, bom, Thiago, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer aqui, uma aula, escutar você falando, a história é muito bacana, né? Participei aí da sua entrada na Critéria, super orgulho de trazer, conseguir criar uma empresa que consegue atrair pessoas como você. Um orgulho aqui pessoal e orgulho profissional. E para você que está escutando aí de casa, que gostou da Critéria, quer entender um pouco mais, seja como cliente ou até como assessor, como é a nossa empresa no detalhe, manda uma mensagem pra gente, vai ser um prazer aqui receber. Se quiser ser atendido pelo Thiago, a gente manda o contato dele. E é isso, esse foi mais um papo de assessor aqui da Critéria. Uma boa noite, obrigado mais uma vez, Thiago. Fechado, obrigado, irmão. Meu querido. Abraço, tchau. Obrigado, PV.